Ana vai embora, conhece o seu marido, tem ali a sua intimidade com ele. E agora aquela que era estéril, motivo de vergonha, está gerando. E eu quero te dizer algo, que talvez você entrou aqui num cenário de escassez, de esterilidade, mas se você crê na palavra que vai ser liberada sobre você nessa noite, a estéril vai começar a gerar, a estéril vai começar a gerar, projetos paralisados vão começar a andar, a cura vai chegar, a libertação vai chegar, porque do jeito que está, não vai ficar. Você conhece essa história. Estou falando nada de novo. É que às vezes você não acredita. E se você acreditar hoje, você vai começar a viver o teu milagre. Ana vai para casa. Ela gera. Samuel nasce. No ano seguinte, Ana não vai para o templo. E ela tem um argumento. Por quê? Porque a próxima vez que ela tivesse que ir para o templo, ela não ia mais ter que pedir. Ela teria que entrar. Eu profetizo um momento na tua vida, que o momento de pedir vai acabar, vai chegar o momento da entrega, o momento de chorar pedindo vai acabar, e o teu momento de culto vai ser entregando aquilo que você um dia sonhou. Ana sabe que vai chegar lá e vai ter que entregar. E por que Ana não entrega naquele momento? A Bíblia vai contar. A Bíblia vai dizer que Samuel era ainda menino e precisava passar por um tempo de desmame. Esse tempo na cultura judaica era de aproximadamente 3 anos para uma criança desmamar. Então o que Ana está dizendo? Eu não vou para o templo agora, não vou entregar o meu menino no templo agora, porque ele ainda precisa de cuidados especiais. Ele ainda não tem estrutura. Ele ainda não tem mínimo de maturidade. Ele ainda precisa ser carregado no colo. E o problema não é esse. Tem pessoas que estão até mesmo aqui nessa noite, que estão no momento de desmame ainda. Precisam ser cuidadas, alimentadas, carregadas no colo, tratadas, porque o serviço no ministério não é para qualquer um, não é para gente totalmente imatura, não é para gente que não tem um mínimo de estrutura. Por quê? Samuel, no templo, ele não vai ver só arca, ele não vai ver presença, ele não vai ver só candelabro, ele não vai ver só culto, ele vai vivenciar profanação, ele vai vivenciar roubo de ofertas, ele vai presenciar uma liderança fraca. E quem não tem um mínimo de estrutura para lidar com isso, não fica de pé no ministério. E Deus está preparando algumas pessoas para ter um mínimo de maturidade para lidar com o ministério. Eu, quando eu cheguei na igreja, eu olhava para todo mundo, achava que todo mundo era santo, digno de confiança, todo mundo era amigo. Mas ao longo do tempo e da maturidade, a gente vai percebendo que a igreja é feita de gente, homens e mulheres imperfeitas, e que eu preciso ter um pouco de maturidade para isso, porque senão eu me desvio. Enquanto eu estou no momento de aprendizado, de maturidade, tá tudo bem, é justificável. Você não vai ver na Bíblia ninguém repreendendo Ana por não levar Samuel naquele ano seguinte. Só que o grande problema é quando a pessoa já passou do tempo do desmame. Já era para estar andando, mas ainda está querendo colo. Já era para estar se alimentando, mas ainda está pedindo mamadeira. Já era para estar desenvolvendo, mas ainda está dando problema. E eu tenho uma palavra para a tua vida. Acabou o tempo de desmame, acabou o tempo de imaturidade. É hora de crescer, Samuel, porque tem um ministério para a tua vida. Tem gente que está na igreja anos e anos e continua dando os mesmos problemas de quando começou. Deus está falando, está se encerrando um ciclo hoje para iniciar um novo ciclo, e você precisa crescer. Enquanto Deus está vendo que tu ainda é imaturo, está tudo certo. O problema é quando você já deveria estar andando, servindo,
e ainda está com a mesma meninice. Tem gente que entra ano e sai ano e você não vê evolução. Tem gente que entra ano e sai ano, você não vê crescimento. Tem gente que entra ano e sai ano, não vê amadurecimento. E Deus está falando: acorda, meu filho, para de pedir leite, porque eu tenho um serviço para você. Se não me falha a memória, o apóstolo Paulo vai repreender alguns discípulos dele. Vai falar: já era hora de vocês serem mestres. Já era para estar ensinando. Já era para estar se alimentando de coisa sólida. Mas ainda convém alimentá-los com leite. Era para ser adultos espirituais, mas continuam sendo criança. Comece a crescer. Tem gente que quer crescer, irmão, mas quer crescer no colo dos outros. Você crescer no colo dos outros, você traz peso para as pessoas. Você cansa as pessoas. Já tentou carregar uma criança que já cresceu, já passou da fase do colo? Você até consegue, mas ela te cansa. Ela te dá dor nas costas. Ela te impede de ter mobilidade. E Deus está falando para algumas pessoas hoje: já era para você estar ajudando a tua pastora, já era para você estar somando para essa obra, mas você não cresce, continua dando problema. Mas nessa noite eu vim virar uma chave na tua mente. Hoje você vai crescer. Todo mundo falou aqui que queria crescer, não foi, presbítero? Todo mundo falou que quer crescer. Então é hoje dia de crescer. Talvez você entendeu que quer crescer financeiramente. A Bíblia vai dizer que Samuel crescia diante de Deus e dos homens. Diante de quem ele crescia primeiro? De Deus. Então, antes de crescer diante dos homens, aprenda que você precisa crescer diante de Deus. O crescimento proposto para a tua vida hoje é um crescimento espiritual, maturidade espiritual, desenvolvimento no ministério, porque quando você começar a crescer diante de Deus na terra, a terra vai notar o teu crescimento. Ana, vai lá e cumpre o voto. E nessa noite eu quero que você entenda isso. Você precisa crescer. Já viu aquela pessoa, irmão, que ela até cresce no tamanho, mas a mente não cresce? Cresce nas despesas, porque quanto mais se cresce, tudo fica mais caro. Você come mais, você usa roupas maiores, mais caras. Você começa a dar despesa, mas a tua mente não evolui. E a proposta de Deus hoje: seu corpo está crescendo, mas e a tua maturidade? E o teu espírito? Você está crescendo até fisicamente, mas o espiritual aonde está? Eu quero fazer você crescer. Samuel, ele é entregue no templo. E você sabe que o templo, como eu disse, por mais que o templo é do Senhor, o ambiente naquele momento não é de adoração, não é de santidade. O que Samuel cresce vendo no templo? Ele chega no templo com, em média, 3 anos. Ele cresce vendo Ofni e Finéias abusando do poder que tem como sacerdote. Ele vê Ofni e Finéias roubar as ofertas. Ele vê Ofni e Finéias tendo atos de imoralidade. Ele vê o líder principal se omitindo da sua responsabilidade. Mas a Bíblia vai dizer que esse cenário não muda a essência de Samuel. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Não importa onde você vive, não importa o cenário que você se encontre, o ambiente, ele pode até influenciar, mas ele não pode determinar quem você
vai ser. Deus te deu uma identidade de servo do Senhor. E não vai colar essa história de a minha mãe era assim, a minha tia era assim, a minha avó era assim. Você nasceu para ser diferente. O cenário não pode determinar quem você é perante Deus. Então, enquanto a Bíblia é bem clara nesse contraponto, que enquanto os filhos de Eli faziam tudo que não prestava, Samuel ia crescendo. E tem gente que está deixando de crescer porque está olhando o que todo mundo está fazendo errado e achando que o errado é certo. Sabe por quê? Ofni e Finéias estão errando, mas são sacerdotes. Estão errando, mas estão na liderança. Estão errando, mas tem poder. E tem gente que está olhando para o poder e copiando as práticas malignas de quem tem sede pelo poder. Mas a Bíblia diz que eles cresciam no poder, mas diminuíam diante da intimidade com Deus. Enquanto Samuel era pequeno, mas crescia diante do Senhor. A proposta do céu para a tua vida é: você não é igual a ninguém. Proponha-se a crescer na presença de Deus, ainda que todos estejam pecando ao teu redor. Samuel, ele aponta para Jesus. Lá em Lucas 2, no capítulo 2, verso 52, vai dizer que aos 12 anos, Jesus crescia na graça, na estatura e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Qual era o cenário da liderança religiosa nos tempos de Jesus? Eram homens voltados para a política, voltados para o poder, uma religiosidade superficial. E Jesus, nesse mesmo cenário, e eu já expliquei para a igreja, que Jesus, quando veio, o verbo que se fez carne, ele abriu mão dos seus atributos de Deus e viveu sob orientação do Espírito Santo. Ele crescia, não é porque ele era Jesus, o Filho de Deus, mas porque nele habitava a presença do Espírito Santo. E eu quero te dizer algo nessa noite: se você quer crescer, comece a buscar a presença do Espírito Santo. Para de buscar a aprovação da sociedade, para de buscar a aprovação do homem. Comece a buscar a aprovação do Espírito. Comece a buscar ser morada do Espírito, que aí você vai crescer e não vai ter quem possa dizer que você não cresceu, porque haverá evidências na tua vida.